Amém. Deus continue nos abençoando. Também aqueles que estão conectados conosco pela internet, né? Deus vos abençoa também. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler as nossas Bíblias. Aos Hebreus, no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 12. Aos Hebreus, capítulo 6, o verso 12 a seguir. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como a âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Senhor Jesus, abençoe a sua palavra. Dê ela para nós, Senhor, como nós cremos. Cremos nela como tudo que possuamos, aqui e no outro lado, no além. Que o Senhor concede-nos isto, dando-nos mais confiança e segurança no interior da alma, por meio da tua âncora, que é Cristo Jesus, o Senhor. Nós te agradecemos por tudo e rogamos a ti que continue adicionando a sua graça, o seu conhecimento, a sua revelação em nossas almas. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Eu vou ser breve, não vou esticar muito. Agora, de todas as coisas que nós temos das mãos de Deus, para cada um de nós que temos esta alta consideração, considerando-nos a nós como filhos de Deus, tudo que Deus tem feito por nós é o amor. Por amor de Deus. O amor é o que faz tudo para cada um de nós, dando-nos também esta certeza e convicção daquilo que temos.
recebido direto de suas mãos, através dessa graça suprema, por meio desse poder do Espírito que Ele tem dado a nossas vidas. Nós podemos ver que Ele propôs estas palavras, mostrando o seu amor que Ele tem por cada um de nós, através de sua promessa a Abraão. E alcançando toda a sua semente, que são os seus herdeiros, os herdeiros da promessa. E nós devemos deixar que Deus trabalhe conosco de uma maneira natural, e não querer nos produzir ou antecipar, ou querer fazer alguma coisa por nós mesmos. Vamos deixar que a presença da humildade de Deus toma conta do nosso caminho. Com vocês que têm experiências, como cantar, e vocês cantam, adoram a Deus através dos seus hinos, e cantam na simplicidade e na humildade. Assim também que nós deixamos Deus trabalhar conosco assim, de uma forma simples e humilde, e deixar que as coisas tomem lugar nas nossas vidas através do amor divino. Ele disse para Abraão estas palavras e jurou, por não ter alguém maior do que ele para jurar. Então ele jurou por si mesmo. E uma vez que ele jurou, você vai ver que ele disse que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Vejam, ele mostrando que ele nunca falhará e não pode errar, mentir. Aplica isto na escolha que ele fez em você, através da revelação divina que você tem por si próprio, digo, em si mesmo. Eu quero dizer em si mesmo, não dada por outro, não baseada em outro, mas em si mesmo, a qual Deus deu a você. Que você é um escolhido, é uma escolhida dele, e que ele, para te escolher, você tinha que ser uma parte dele antes. E ser uma parte dele, ele já tinha que te amar antecipadamente, através do amor divino, antes mesmo que você pudesse se manifestar no mundo, ou se manifestar-se o que você é hoje em Cristo. Você já era amado dele antes da fundação do mundo. Ele disse estas palavras através do seu profeta. Ele disse: peso da palavra do Senhor, que veio através do ministério de Malaquias contra Israel,
dizendo: eu vos tenho amados. E vós dizeis: em que nos amamos? Ele disse: não foi Jacó irmão de Esaú? Assim diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e entreguei a sua herança aos chagais do deserto. Mostrando exatamente o que é que ele faz por um filho, através do seu amor. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos amados de Deus. Guarde isto, não misturem o amor de Deus com o seu amor. Mas vede bem que o amor de Deus, ele é inteiramente diferente do amor humano. O amor de Deus é um amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição. Aquele que é um eleito, ele sabe que é um eleito. Ninguém tira dele isso, essa convicção, essa segurança, essa certeza, porque a eleição, ela parte de uma semente, e essa semente, ela vem de Deus. Ela não vem do homem. Ela não vem de alguma coisa que você faz para merecer. Ela não conhece o que é obras ou o que é méritos. Essa semente, ela vem por eleição. E ser eleição é antes mesmo de existir qualquer coisa. Então ela dá-nos essa convicção e essa certeza que não importa o lugar aonde nós estávamos quando viemos a este mundo, quando chegamos aqui, como seres humanos, a maneira que nós nascemos aqui na terra. Você pode ter sido nascido até através de pais criminosos, assassinos, por meio de um amplo de prostituição, e etc. Mas se você é um eleito, aquela semente está ali independente de qualquer coisa. Essas coisas não prevalecerá. É o contrário. Ela ajuda esta semente a se manifestar. Correto? Essas coisas de onde nós saímos, isso chama-se, de acordo com a palavra de Deus, lama, lodo, água barrenta, sujeira, imundícia. E essa semente eleita, ela é pura, ela é limpa, ela é perfeita por predestinação. Ela não se contamina. Ela é originalizada de Deus. Ela vem de Deus.
E essa semente força o seu caminho. Aleluia. Não é você que faz alguma coisa, é ela que faz. Ela rompe essa lama, ela rompe essa água barrenta, esse lodo, essa sujeira, todas essas imundícias. E ela coloca para fora e põe as suas pétalas como o lírio dos vales, a rosa de Saron. Um verdadeiro eleito, um verdadeiro filho de Deus, que veio vencendo tudo. Aleluia. Ele é um vencedor. O seu caráter é absorvido no dele, e você chega a ter o caráter de seu pai, Deus. Correto? Essa mensagem, a era de Esmirna, no parágrafo 15, a parte B, o profeta diz assim: que não importaria o que viesse a acontecer, seu amor era provado verdadeiramente pelo fato que eles quem? Seus filhos, foram escolhidos para a salvação. Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Ele pode entregá-los ao sofrimento, como ele fez com Paulo. Ele pode entregá-los ao sofrimento, como ele fez com Jó. Esta é uma prerrogativa sua. Ele é soberano. Mas é tudo com um propósito. Vejam, se ele não tivesse um propósito, então ele seria um autor da frustração e não da paz. Se o propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos. Vejam, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados. Aleluia. Por isso que Abraão, ele nunca estranhou o que sucederia no curso da sua vida. Nunca. Quando Deus fez esta promessa para Abraão, ele tinha 65 anos de idade. Digo, 75 anos de idade. Sara tinha 65 anos. E veja como que o amor divino havia traçado tudo para nós. Porque na verdade, quando ele fez a promessa para Abraão, ele não fez só para Abraão, ele fez para a sua semente predestinada. Aquela promessa que ele fez para Abraão,
Deus estava visualizando antecipadamente o que ia acontecer com a semente predestinada de Deus, que cria como Abraão pela fé. Por isso que quando a promessa foi feita para Abraão, não foi feito pelas obras, ou pelos méritos, ou os atos que Abraão tinha de bom, para poder trazer uma atração a Deus. Não. Deus disse para Abraão esse juramento incondicional: Abraão, se você cair, eu te levanto. Se você manter firme na minha promessa, eu já fiz por você. Foi um juramento, irmãos, que ele interpôs, independente do homem, porque aquilo estava baseado na predestinação e não em obras. E Deus sabia disto. Ele, sendo esse Deus onisciente, infinito, ele já conhecia o fim desde o princípio. Ele sabia que Abraão, sendo esse predestinado, eleito, a eleição lhe sustentava e lhes assegurava. E nós vamos observar que 25 anos passaram, e Abraão, a Bíblia diz que ele não titubeou na fé, mas creu, e Deus imputou aquilo por justiça, e deu a Abraão um sinal de reconhecimento de sua fé. Aleluia. Olha, nós, como a verdadeira semente de Abraão, por predestinação, por fé, e tendo ele como nosso pai da fé, nós deveríamos ter essa sabedoria, esta prudência de Deus em nossas vidas, em ver como que Abraão se comportou depois que a promessa lhe foi feita. O seu comportamento foi muito bonito. Abraão sabia que Deus não podia falhar. Abraão sabia que Deus não era um homem para que minta, mas que ele manteria a sua palavra e cumpria. Por isso ele disse assim: pelo que, querendo Deus mostrar, vejam bem, irmãos, mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento. Deus estava olhando, coloca anos nisso, centenas de anos na frente. Ele estava olhando aqui no nosso dia. Ele estava vendo cada um de nós que manifestaria. Ele sabia que você viria nesse tempo e teria o mesmo tipo de fé que Abraão tinha. Cria na promessa como Abraão creu, e andaria
diante de Deus e era perfeito, porque foi o que Deus disse para Abraão: ande diante de mim e seja perfeito. Por isso ele estava olhando na frente, o juramento ele fez, para que pelas coisas imutáveis, o que é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nada mesmo pode se colocar entre um eleito e a promessa de Deus, entre um filho e Deus. Nada. Você tem por predestinação esse propósito já estabelecido no seu coração por Deus. É este: eu comecei com Jesus e terminarei com Jesus. Como Daniel já tinha proposto no seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei lá dentro da Babilônia. Também um verdadeiro eleito predestinado por Deus, ele já traz isso na alma. Nada pode lhe contaminar, não é mesmo? O profeta disse nessa mensagem, Melquisedeque, o grande príncipe rei, parágrafo 74, que maravilhosa promessa. Duas coisas imutáveis: Deus não pode mentir e ser Deus. E agora, se Deus fez uma promessa em sua Bíblia aqui, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Quantos creem? Aleluia! Pode deixar o Satanás levantar com a sua revelação brilhante, como ele faz, porque ele é mestre para isto. Ele levanta uma nova revelação para quem está buscando uma nova revelação, bem parecida com a palavra de Deus, que o Espírito dele, se possível fora, enganaria os escolhidos. Se possível fora. Mas não pode enganar, porque a semente eleita ninguém engana. Amém? Deus cuida dela, Deus zela dela, Deus vigia ela, Deus rega aquela semente eleita de dia e de noite. Veja, irmãos, esse Deus fez uma promessa nessa Bíblia, nós temos essa consolação e sabemos que é impossível para Deus mentir. Sendo assim, quando nós vemos que Ele prometeu na Bíblia, nós cremos de alma, corpo e espírito. Deus nos ajude a ignorar todas as coisas que procura nos persuadir que não vem de Deus. Ele nos dê graça suficiente para podermos seguirmos aqueles rastros que ficaram na areia do tempo.
rastros com pegadas, com gotas de sangue neles, para que nós não venhamos errar o caminho da glória. Aqueles irmãos do passado, eles olharam para a frente na cruz, nós olhamos para trás. O Calvário é ali aonde nós chegamos, é ali aonde nós encontramos o que nós precisamos. É no Calvário. Nunca houve um dia como aquele dia do Calvário. Nunca. Foi ali aonde nós obtemos tudo o que nós precisamos. Foi no Calvário. Jesus, ele nos deu essa libertação. Deus nos deu, tanto física como espiritual. Por isso que ele tomou sobre si as nossas feridas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Ele tomou sobre si o seu caminho, e deu para nós o seu caminho de retidão. Ele nos tem abençoado com a bênção de Abraão, tanto no físico como também na alma, com a bênção espiritual, correto? Isto é a verdade. É impossível que ele minta. Agora, se há uma falta, está em nós, não em Deus. Pois Deus está obrigado a cumprir sua palavra, pois ele jurou por sua palavra. Ó, que coisa, diz o profeta. Se você não alcançou isto ainda, não é Deus, é você. Mas ele tem cumprido certinho o que ele disse que faria. Vocês vão ver que ele disse assim: não perturbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós. Ele voltou ou não voltou? Ele veio. Ele disse para a sua igreja: me esperem lá. Me esperem lá, e eu entrarei em vós, e vós em mim. E eles foram sob a obediência de sua palavra, e o Espírito Santo veio. Lá estavam todos reunidos como nós estamos aqui. Lá veio um vento veemente, tempestuoso, e entrou naquela casa, e pousou neles, e neles como línguas de fogo, e todos foram cheios de Jesus Cristo. E eles falaram novas línguas, assim como o Espírito Santo concedia que o falasse. Você sabe que tipo de língua que eles falaram? Não foi a sua língua, não foi a minha, não foi a de nenhum homem. A Bíblia relata que ali havia 20 e pouca espécies de nações e de línguas diferentes. Quando eles saíram cheios do Espírito Santo, eles saíram cambaleando, guguzando ou babuzando,
cheios, que aquelas pessoas que estavam lá fora pensaram que eles estavam cheios de mostos, vinhos, embriagados. E São Pedro, levantando a sua voz, ele disse: este povo não está embriagado como vós pensais, mas hoje se cumpre a profecia do profeta Joel, que Deus disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E quando ele começou a pregar na sua própria língua, porque foi a língua hebraica, aquele povo ouvia em suas próprias línguas. Ele não pregou em outra língua, ele pregou na língua deles. Mas eles ouviam em sua própria língua. Eles diziam assim: mas não são todos galileus? E como que nós estamos vindo na nossa própria língua? Você viu como que Deus faz? Esta mensagem é a língua do Espírito Santo, ou a linguagem do Espírito Santo. Não me importa, irmão, irmã, se você é leigo, é iletrado, não sabe assinar o seu nome, mas tem uma coisa: você entende a linguagem. Se você é um escolhido, é um eleito, você entende Deus falando em sua própria língua. Aleluia. E você ouve, e sai diferente daquilo que você era, porque a linguagem do Espírito Santo entrou em você. A mensagem entrou em você. Você tem lá por dentro uma sementinha, como eu disse, eleita, que ela toma esta mensagem e traduz para você. E você é uma peça e ela é outra, e essas duas peças trabalham sincronizadas. Aleluia. E um dia desse isso te transformará, como transformou Abraão e Sara. Aquela voz de El Shaddai, Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, aquela voz entrou em Abraão e entrou em Sara, e com 100 anos de idade eles foram transformados para jovem. Você sabe que todo verdadeiro eleito, todo verdadeiro cristão tem um semblante lindo. Eles têm um semblante lindo. A sua beleza é a beleza dessa semente eleita dentro de você. Ela se manifesta e se expressa no seu ser, desabrocha na sua vida, e você passa a ser o quê? O lírio dos vales, a rosa de Saron, um verdadeiro filho e uma verdadeira filha de Deus. O seu agir, o seu falar, o seu ouvir, o seu cantar, o seu comportamento, o seu andar é da rosa de Saron. Por isso que o eleito, ele não anda pegando um celular para ver as imundícias. Ele não olha isso. Se ele olhar, essa semente eleita que está dentro dele lhes condena.
lhes corrigem. Ele é um eleito. Não deixa. Ele joga aquilo para lá, rapidamente, porque a palavra, a linguagem de Jesus fala com ele. É verdade? É a verdade. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um hino, encerraremos essa parte. Nós vamos cantar o hino 144. Crer e observar. Jesus confiar, sua lei observar. Ah, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, e entrega maior poderão ao fiel crer e observa tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Nem o crente zeloso brilhar, o seu rosto virar, seus segredos privar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Aleluia, graça, graça, graça. Hoje nós escrevemos, hoje nós pregamos, hoje nós cantamos, hoje nós vivemos e amanhã nós seremos transportados. É verdade. A minha, a sua, a nossa vida é uma crônica. É uma crônica que fica para outros olhar. Se Deus nos levar, um dia você vai dizer: aquele pastor estava certo. Ele estava certo. O que ele falava.
o que ele fez, o que ele estava fazendo. Você verá. Eu disse para umas pessoas, eu falei, dê um tempo ao tempo. Dê um tempo ao tempo. O tempo fala melhor. O melhor amigo do homem é o tempo. E aí então você vai ver as coisas acontecer. Tudo que tem de acontecer tem o seu tempo determinado. Não é logo assim que você pensa que acontecerá, não. É depois que chegar o tempo exato. Você começa as coisas alegre, regozijando, rejubilando. Tudo para você é uma rosa. É um mar que socorre ao seu favor. Mas dê um tempo ao tempo. O tempo vai falar melhor. E você vai ver exatamente o significado de tudo. Isto é a verdade. Então uma pequena folhinha nasce. E logo aquela folhinha cresce. E logo então ela fica velha. E logo ela seca e morre. Volta de novo para a sua origem. O tempo fala tudo. O tempo mostra tudo. Eu tenho 30 anos de ministério, que estou atrás desse púlpito. Tenho 40 e poucos anos de casados. Tenho tempo suficiente para saber o que o tempo é. Tenho filhos, tenho filhas, tenho netos. Se Deus me der mais um tempo, vou ter bisneto, né? Aquilo que eu ensino aos meus filhos, eu ensino aos meus netos. Do jeito que eu sou com meus filhos, eu sou com os meus netos. Na verdade, os meus netos são os meus filhos. Isto é verdade. 30 anos que estou nesse púlpito, nunca mudei a minha maneira de ministério. É a mesma ontem, hoje e para sempre. Porque se eu mudar, não é de Deus. Não é de Deus. Nunca tive medo do meu adversário. E nunca terei. Eu não confio em mim mesmo, em meus méritos, em minhas obras. Eu confio na graça de Deus. Não estou baseado a minha fé em ninguém. Não me importa o quanto seja o homem mais santo. Ela é baseada na inadulterada palavra de Deus. Eu descanso nela. É isso que todos nós devemos fazer. E não ser oscilantes, como nuvens vazias, levada pelo vento, para um lado e para o outro. Mas ter um propósito eterno no interior da alma, que é a sua âncora. Cristo, o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, por favor?